Olá, estamos aqui com mais um episódio da série Tecnologias Educacionais em Debate. Esses programas, eles falam sobre educação na cultura digital. E para cada programa nós selecionamos uma temática, que foi selecionada, ela foi retirada de um material chamado Fichas com Recursos Educacionais. Um material organizado pela Coordenação de Tecnologias Educacionais, aqui da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais, da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, que tinha como objetivo, que tem como objetivo, esse material já foi distribuído para os professores que participam do projeto Conectados 2.0. A Secretaria de Estado de Educação teve a iniciativa de organizar uma formação continuada para as escolas intitulada Conectados 2.0. E qual que é o objetivo disso? É discutir, debater na escola, envolver, né, os professores da escola no debate da cultura digital, né, um debate que a gente julga importantíssimo, uma vez que os nossos alunos já estão inseridos nela. Então, esse ano, em 2017, esse projeto começou ano passado. Esse ano nós estamos com 500 escolas estaduais, né, da rede pública envolvidas, com os professores, com os gestores, e tem uma projeção para o ano que vem para mais 500 escolas. Então, esse bate-papo que a gente vai proporcionar hoje é nessa perspectiva. Então, envolvendo, né, a discussão da tecnologia na escola, envolvendo esse projeto, envolvendo ações que a gente já realiza. E, para hoje, nós iremos discutir o ensino na perspectiva de interação com os recursos tecnológicos. Falaremos de uma ferramenta virtual chamada Google Maps. E, para falar dessa ferramenta virtual, nós convidamos alguns professores para debater um pouco. Então, a gente tem a professora Ana Beatriz, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, que vai contar um pouco para a gente, né, do que ela faz lá, de como, né, do que eles debatem, da pesquisa que ela realiza. Nós temos também uma professora da rede pública estadual, que chama-se Adriana Dalacqua de Oliveira, professora de Ciências e Biologia de Ponta Grossa. Ela trabalha nos colégios Alberto Rebelo, Valente e Regente Feijó. E a professora PDE, né, para quem é aqui do estado do Paraná sabe o que é o PDE, que é o programa que ela fez parte. Depois ela vai falar um pouquinho, né, dessa pesquisa que ela desenvolveu durante o PDE. E a professora Silvana Gogola, que é nossa colega aqui de trabalho, que trabalha na Coordenação de Tecnologias Educacionais, é coordenadora pedagógica lá, né, Silvana? Então, estamos aqui para falar um pouquinho disso. Eu só gostaria de fazer uma propaganda aqui das outras escolas interativas, e para quem estiver assistindo, né, nós temos outros episódios que já aconteceram, debatendo também temáticas voltadas a esse assunto, no canal do YouTube. Então, só acessar lá no YouTube, Escola Interativa, né, inscrever-se no canal, aproveita para se inscrever no canal. Lá tem Escola Interativa de diversos assuntos, mas nós temos as nossas lá também, tá bom? Então, primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos os convidados, agradecer a presença do pessoal que está ali no chat, né, que estão dispostos aí a conversar um pouquinho sobre ferramentas virtuais e Google Maps, e também aproveitar para falar dessa dinâmica que a gente gostaria que tivesse essa conversa hoje. Entre os convidados, eu quero que vocês sintam-se muito à vontade para perguntar para o outro, para conversar um pouquinho sobre o que o outro faz, né, tirar as dúvidas. É uma perspectiva de bate-papo mesmo. A Silvana, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou fazer direcionadas às pessoas, só que entre vocês também fiquem à vontade, tá, Silvana? Pode deixar. E agora, para começar, eu vou colocar uma ordem aqui de distância, pedir para a professora Ana Beatriz se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela na educação, depois a professora Adriane e depois a professora Silvana. Ok. Ok, eu acho que o barulho que vocês estão ouvindo é uma obra que começou aqui do lado da sala que eu estou, mas vamos lá. Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, professora do programa de pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica, né, da UFPE, do Centro de Educação, e eu trabalho na linha de Educação Tecnológica, né? Tem até uma orientanda aqui de Curitiba, né, que está estudando comigo, fazendo doutorado agora aqui, e ela está investigando também o uso da tecnologia aí no Paraná. E eu tenho trabalhado muito na perspectiva atualmente do uso de tecnologia na formação de professores, né? Mas uma perspectiva de usar
procurar em outras áreas do conhecimento suportes para nos ajudar a compreender o que acontece dentro da sala de aula, dentro da escola. Eu estou muito convencida hoje que as teorias que a gente usa, né, elas não são suficientes para poder explicar algumas especificidades que acontecem com a tecnologia na escola. Então, eu estou aqui para participar dessa discussão, estou muito interessada no trabalho da Adriana, eu acho que vai ser muito legal, porque o Google Maps, eu sou de geografia, a minha formação de graduação é licenciatura em geografia, então, assim, acho que vai ser bem legal essa discussão hoje. Professora Adriane, olá. Obrigada pelo convite. Né? Eu sou a professora Adriane, sou professora de Ciências e Biologia há 20 anos. Tento, né, de alguma forma, trabalhar com tecnologias, porque uma das coisas que me chamou a atenção para fazer o PDE, a licenciatura de Ciências Biológicas, a tecnologia que a gente usa sempre é um microscópio, eletrônica. Então, eu com a minha orientadora, na verdade, tentamos procurar, assim, que tipos de outras tecnologias que poderiam auxiliar no trabalho de biologia, né? E como ciências e biologia também tem muita saída de campo, né? Mas tem vários fatores que acabam interferindo, que a gente consiga realmente, principalmente questão financeira, para alugar um ônibus e tudo mais, a gente recorreu a essa ferramenta para fazer uma saída de campo virtual. Interessante, legal, né? Nossa, muito interessante mesmo. Bom, então, sou a professora Silvana, né? Sou licenciada em matemática. Eu até acho que essa nosso bate-papo vai ser bem interessante, porque acaba misturando, né, 3 áreas, né? E que a gente sabe que o uso de tecnologia não é específico só de uma disciplina. A gente sempre pode estar mudando e migrando de uma disciplina para outra, né? E mostrando essa relação, né, para os alunos, que é importante deles perceberem, né? Sou professora há quase 10 anos. Hoje estou fora de sala de aula, né, atuando aqui como assessora pedagógica na coordenação de tecnologias educacionais, mas sempre com aquela, a gente brinca assim, aquela pulguinha atrás da orelha, sempre querendo investigar um pouquinho mais sobre o uso de tecnologias, pensando no potencial do que a gente pode utilizar, os recursos que nós temos disponíveis nas escolas, os recursos e as vivências que os alunos têm, sempre priorizando aí a melhoria no ensino mesmo, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. Exatamente. Muito obrigada, né? Bom bate-papo para nós aí. Eu vou começar fazendo uma perguntinha para a professora Ana Beatriz, tá, professora? A gente gostaria que você contasse um pouquinho do teu grupo de pesquisa, né, da universidade, e relatasse, assim, se você percebe pesquisas, né, voltadas para a utilização do Google Maps, como que isso acontece aí. Você, com certeza, né, mas eu gostaria que você contasse como que esse recurso se relaciona com as demais disciplinas, né, de que forma que ele se relaciona, se você considera que se relaciona. Falar um pouquinho, faz um contexto para nós um pouquinho. O meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com mídias digitais, tá, e mediações interculturais, né, na educação. E eu concordo plenamente com o Silvana. Eu acho que a gente tem que pensar sempre, quando usa a tecnologia, numa perspectiva interdisciplinar. Não dá para a gente pensar só numa disciplina específica, né? Porque as coisas estão sempre se alinhavando e tem interseções o tempo inteiro, né? E esse grupo a gente tem investigado algumas ferramentas, não especificamente só as ferramentas, mas como que é esse contexto dentro da sala de aula, como é que elas funcionam. Com relação ao Google Maps, eu acho que ele traz uma contribuição bem interessante, porque é uma discussão que envolve categorias muito importantes para a geografia, que é o conceito, as categorias de lugar, né, de território, de paisagem e de região. E quando a gente apresenta os mapas para os alunos em geografia, na educação básica, no ensino médio, do ensino fundamental e no ensino médio, desculpe, a gente apresenta um mapa que ele é uma representação. E ela é uma representação colorida, né? Ela tem uma finalidade, e que às vezes os alunos ficam meio assim chocados quando eles veem a realidade. E o Google Maps, ele é interessante porque ele permite que você tenha uma visão do mapa, mas você também vê o satélite, você também vê aquela representação como é o local, né? Então, ele para a geografia, ele é muito interessante. E eu estou muito curiosa para saber como que a Adriane usou também, porque ela vem
biologia, né? Está trabalhando com ciências e deve ter sido muito interessante esse uso, né, do Google Maps como uma ferramenta. E aí a gente vê que ele é interdisciplinar mesmo, né? Que dá para usar com várias outras disciplinas, né? Eu vou perguntar à professora Adriane, aproveitar, né? Conta um pouquinho, Adriane, como que você selecionou isso, como que você chegou nisso e o que você fez, né? Tem um roteiro de estudos que eu observei ali, conta pra gente os detalhes. Então, aquilo que eu comentei, né? Eu tinha para o PDE a professora doutora Dalva Cassi Rocha, da UEPG, né? Que é uma professora de botânica e também foi minha orientadora no mestrado, tentando trabalhar alguns recursos tecnológicos, né? Já trabalhei com música, com blog, tudo para trazer essa tecnologia para a biologia, que, como eu comentei, a gente é muito focado na formação inicial em aulas de microscopia, né? Então, é o microscópio que geralmente a gente trabalha como um recurso tecnológico, uma lupa eletrônica. O trabalho, de uma maneira geral, é uma escola na região periférica, né? Onde as crianças são carentes, assim, vamos colocar, né? E que não conhecem muito da cidade, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui vários lugares que nem o Parque Estadual de Vila Velha, que tem nos livros didáticos, aqui na nossa região, e muitos deles não conhecem. Com a minha orientadora, a gente pensou, né, como que a gente poderia aplicar esses recursos tecnológicos, então, né, informação, comunicação, para fazer uma saída de campo mesmo. As ferramentas, né, e optou, então, pelo Google Maps, né, porque, como eu comentei um pouquinho antes ali, o Google Earth a gente não conseguiu passar nos computadores, mas fizemos uma saída de campo com eles também, mas daí eu fazendo e projetando no multimídia. A gente fez primeiro uma pesquisa, né, fez um levantamento com esses alunos, se eles conheciam, principalmente esse, né, para a gente ver se eles tinham esse conhecimento desse parque, que tem nos livros didáticos deles, aqui na região eles não conhecem. E, em cima disso, a gente foi fazendo as sugestões das atividades, né? Então, como que eles poderiam conhecer, né, daqui dos nossos pontos turísticos e tudo mais. Que é um primeiro momento que a gente faz ali para contextualizar como que ia ser o trabalho e tudo mais. Daí, como a minha escola, ela é uma escola pequena, né, essa que eu apliquei o projeto, eu também contava já com acadêmicos do PIBID, né, que ajudaram a fazer. Funcionou, daí as crianças também depois teriam que montar um roteiro, né, de que lugar que elas queriam ir, mas a gente ia fazer primeiro uma saída com eles. Interessante. Nessa primeira saída, que a gente já ia fazer o ponto, né, já ia pegar os pontos turísticos, fazer primeiro uma pesquisa na internet sobre os pontos turísticos, que a gente tem outros aqui, Buraco do Padre, né, Cachoeira da Mariquinha, Cachoeira do São Jorge, são vários, né? E daí para selecionar os conteúdos. Então, a gente trabalhou com ecologia, que a gente fez, eu vi bem isso, né? Muitos professores de geografia utilizam essa ferramenta, mas de biologia a gente não tinha achado quem já tinha feito, né? Então, a gente pegou, trabalhou com conteúdos de ecologia, sexto e sétimo ano, e do sétimo ano também, como eu estava trabalhando com os seres vivos, a questão de vegetação, né, biomas, flora, fauna, que a gente tinha aqui da região. A atenção nesse trabalho é que no primeiro momento, depois que a gente já tinha feito o roteirinho, eles já tinham respondido o questionário, colocaram o que eles queriam, o que eles não queriam. Quando a gente foi fazer a primeira saída de campo, eles quiseram ficar só no entorno da escola. Tipo assim, a casa deles, como que era a vila, sabe? Tipo, onde que... mostrando a casa de um e de outro. Então, tipo, acabamos usando mais aulas para fazer aquilo. Então, eu achei bem interessante, porque agora, até esse ano, a professora que também está fazendo o PDS aqui de Geografia, está fazendo um trabalho, né, a professora Helenice está fazendo um trabalho nessa mesma escola, com essa mesma ferramenta. Então, os que eram meus alunos, que agora já não estão mais lá, né? Mas tem irmãos mais novos, já comentaram que já tinham feito essa atividade, conheceram a própria comunidade. E daí eles viram que no centro as imagens estão atualizadas, e a vila deles, as imagens continuam de 2011. Assim. Então, eles têm umas características que eu achei interessante. Mas nessa de ficar no bairro, também foi interessante que a gente pôde falar sobre muita infraestrutura, sabe? Não tem uma praça, não tem um mercado, não tem, sim, é bem isoladinho mesmo, assim, pequeno e isolado.
E daí, quando eles saem para ver outros lugares, assim, eles falam, nossa, né? Tinha criança ali que achava que um bairro próximo nosso era o centro da cidade. Então, achei bem interessante. Contando tudo, né? Posso ir contando tudo, como que foi? Porque daí depois, né? Nessa primeira atividade, a gente acabou ficando só no bairro, né? Visitando a casa dos alunos mesmo, eles mostrando a casa deles, quiseram ver a minha, sabe? Então, foi bem, bem legal. Mas já começamos a fazer um levantamento de lógicas que muitas casas ali do bairro não têm rede de esgoto, né? Muitas, assim, tipo, vegetação foi tirado muito, eles têm um arroio que passa no fundo do colégio, então dava para ver bem e tal, mas uma coisa que eles chamaram, já chamou a atenção deles ali no momento, é que não tem como entrar, né? Eles só passam na frente. Então, a gente falou questões de como que vai entrar na casa de uma pessoa. Não tem mesmo. Eles conseguiram observar na saída de campo, fazendo as imagens e tudo mais. Depois, né, no segundo momento, quando a gente foi fazer a saída de campo mesmo do Parque Estadual de Vila Velha, todo o percurso, saindo do portão da escola, né, porque lá dentro da escola não tem, mas saindo do portão da escola e fazendo todo o caminho até chegar ao Parque Estadual de Vila Velha, né, que daí vai passar pela estrada, ali na BR-277, né, e chega lá. Só que quando chega no parque, só pode ficar na porta do parque, né, não tinha como entrar também. Professora, e agora? Tal, né? Eu falei, não, mas agora a gente tem acesso às informações que tem ali do parque. As informações, foi falando, mas no percurso eles foram observando, então, por exemplo, aqui a nossa região é uma região de campos, né, Campos Gerais. Por que era Campos Gerais? Então, todo esse percurso da aula, a gente pode ir tirando várias informações, né, que foram sendo colocadas para nós ali dos conteúdos que eles estavam trabalhando de ciências e biologia. Claro, né, para não ficar assim, eu levei eles de verdade no Parque Estadual de Vila Velha, até para ter uma noção, assim, se eles iam entender. Mas eu achei assim que foi bem produtivo, porque a gente fez um teste, né? Uma turma não fez a atividade, que eu até brinco, a minha orientadora falou, mas você vai colocar esse nome, porque eu coloquei, né, a volta dos que não foram, né? Atividade lúdica mesmo, né? Porque eu considero ela uma atividade lúdica. Uma turma que só foi direto no parque. Os que tinham feito a saída de campo virtual, que por mais que eles não tivessem entrado no parque, eles tiveram condições de fazer no link ali, vendo várias informações, muito mais significativo dos que realmente só foram lá para fazer a atividade com o monitor, né? Passando lá no monitor. Então, a gente fez essas duas... para até ter um parâmetro, assim, para ver se eles aprendiam ou não. Mas é bem interessante, porque, que nem agora a professora fazendo lá, eu acho, assim, que o recurso é bem bom mesmo, né, porque autorizações dos pais, que às vezes os pais não deixam sair, né, para você fazer uma saída de campo, você vai ter que ter a documentação, essa questão financeira, né, não é tão fácil, de repente se marca a saída de campo no dia chove e tal. Então, eu achei, assim, que para nós, de ciências e biologia, que não somos, né, tão acostumados a usar esse tipo de ferramenta, foi uma experiência bem interessante, né, e que depois a gente acabou fazendo 2 vídeos, né, que eu comentei com vocês, para mostrar o roteirinho aí como se fosse um manualzinho para os professores mesmo, que seria o produto do PDF. Ok. Adriane, você conseguiu observar, né, porque eles tiveram 2 formas de observar ali, de interpretar. A interpretação que eles tiveram do virtual e a interpretação que eles tiveram do real, né, quando eles foram ao parque. Conseguiu perceber a diferença? Isso que eu comentei. No começo, eles, tipo assim, quando chegou no parque que não poderia entrar, você via assim que, tipo, não uma decepção, né? Mas eles já tinham feito todo o percurso. Tinha criança que não conhecia a estrada, então eles foram observando várias coisas. Mas quando chegou no parque que eles não poderiam, eles ficaram meio assim chateados, mas ao mesmo tempo eles tinham as informações de lá, que parece que agora até consegue ter umas imagens melhores lá. Então, eu achei assim que eu quis fazer depois a saída de campo real para ver se dava alguma diferença em relação à aprendizagem. Mas como eles já tinham pego todo esse percurso, eles foram vendo as questões de fauna, de flora do percurso, e daí quando até chegar no portão também passa uma região bem grande, por exemplo, que tinha plantação de eucalipto, plantação de pinos. Então, durante a aula no virtual, ali a gente foi levantando várias questões. Então, para eles, eu achei assim, que foi bem interessante. E depois, na saída, eles iam lembrando, professora, aqui tem aquelas plantações de pinos, aqui tem isso. Então, eu achei assim que ela é para isso.
Mas eu acredito, assim, que a gente fez uma avaliaçãozinha antes de fazer, porque a saída de campo depois foi lá no final do ano só. Eles tinham conseguido entender o conteúdo ali, mesmo antes da gente fazer a saída de campo real mesmo. Então, eu achei que deu para eles aprenderem bem. Sim. Nossa, que interessante. E eu fiquei curiosa até de saber, assim, professora Adriane, essa saída virtual, essa viagem virtual que vocês fizeram, quanto tempo durou? Foi em uma aula que vocês fizeram esse percurso? Os alunos, eles estavam cada um no seu monitor, no computador, ou foi projetado e daí a turma toda fazia essa vivência virtual até o parque de Vila Velha ali? Na verdade, a gente fez assim, né? Como eram poucos alunos, a maioria ficou num computador só, mas alguns tiveram que ficar 2 no mesmo computador. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu fui projetando, assim, nesse primeiro momento que eles... Todo mundo visitava a casa daquele aluno que estava falando naquele horário, né? Então, tipo assim, vamos visitar a casa do Lucas. Então, todo mundo digitava o endereço dele. Depois, a gente fazia o caminho também. No dia da saída, não foram acho que umas quatro aulas que a gente acabou usando, porque não deu tempo, sabe? Todo mundo queria na casa da avó, queria na casa do tio, sabe? As primeiras. Sim. E daí depois, quando a gente foi fazer no Parque Estadual de Vila Velha, eles foram fazendo a ferramenta, né? Então, as minhas estagiárias foram ajudando lá para eles verem se eles estavam fazendo o mesmo percurso que a gente, mas o tempo inteiro eu fui projetando também para eles verem se eles estavam seguindo o mesmo caminho. Até para eles poderem prestar atenção, por exemplo, quando eu explicava sobre um ponto específico, para ver se eles estavam realmente prestando atenção naquilo que eu estava falando, né? Porque senão eles estão numa tela e você está aplicando aqui, né? Então, para ver se eles estavam fazendo junto. Mas não, foi... mas eu projetando também no notebook, no multimídia, né? Na parede. Até tem uma foto no artigo que acho que mostra ele saindo ali da entrada do colégio. Uhum. Professora Ana Beatriz, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar uma coisa que a Adriane está falando, uma coisa importantíssima, que é essa relação que as crianças e adolescentes têm com o local. Porque a primeira categoria que a gente se identifica com relação ao espaço é o local, né? Tem o local, a gente fala, é o lugar, né? É onde a gente cria as relações afetivas, é onde a gente se constrói e a gente começa a perceber o espaço a partir dessa categoria lugar, para depois fazer as relações e inferências com outros lugares. E aí eu achei muito interessante porque ela realmente reforça isso quando ela diz que o interesse deles de visitar a casa do Lucas, de olhar o caminho e principalmente de perceber que o que eles estavam vendo lá no Google Maps estava desatualizado em alguns lugares, né? Então, assim, as diferenças do que é hoje, construído hoje, como ele aparece hoje, como ele estava alguns anos atrás, que não são tantos anos assim, mas já tem diferença. Porque para a gente que é adulto, essa percepção que a gente tem do tempo, da passagem do tempo, ela é lógica, para a gente é óbvia, né? Mas para as pessoas mais jovens, para as crianças e adolescentes, isso não é tão óbvio assim, porque a noção de tempo deles, claro, é muito mais curta, né? Então é interessante, isso é importantíssimo trabalhar isso, né? Que as coisas evoluem, as coisas mudam, que essa paisagem, ela se altera ao longo do tempo. Então, achei muito legal. A Adriane está falando de ciências, mas ela trabalhou geografia brilhantemente também, viu, Adriane? Parabéns, porque você realmente trabalhou categorias importantíssimas da geografia e de uma maneira muito interessante. E uma coisa bacana é que esse programa que ela fez parte, ele prevê o registro disso tudo, sabe, Ana Beatriz? É muito... Então, ela tem esse material, né, como se fosse um tutorial mesmo. Até a gente vai compartilhar no chat ali. E eu vou perguntar um pouquinho para a Silvana. A Silvana, ela também... Né? Que a matemática tem a ver com o Google Maps, você vai calcular o que você vai fazer com o Google Maps, né? Contar um pouquinho, porque você tem uma experiência, né, vivida aqui com o Departamento de Educação Básica, né, também, e conta um pouquinho para a gente dessa... Então, há mais ou menos uns 3 meses, um pouquinho menos, nós, junto com a equipe de matemática do DEB, aqui, Departamento de Educação Básica, né, a gente mexeu em um curso, né, que é o curso de Educação na Cultura Digital do MEC, né, uma especialização, e num módulo específico sobre localização no espaço. Então, como que a matemática aparece aí um pouquinho na utilização dessa ferramenta do Google Maps,
foi nesse tema, né? A questão de localização. Então, quando a gente utiliza lá o Google Maps para criar uma rota, né, a distância de uma cidade a outra, a gente sabe que o que aparece lá no Google Maps não é a distância, por exemplo, que o aluno vai pegar utilizando uma régua, quando a gente está trabalhando com escalas, por exemplo, proporção, que não é aquela distância entre 2 pontos em linha reta, né? O real mesmo tem as curvas, você vai de carro, daí às vezes o sentido da rua é só um, então você tem que fazer um outro caminho, que é diferente do caminho que você percorre se for a pé. Ou às vezes pega um ônibus, né? Com diferentes meios de transporte faz com que a distância entre 2 cidades, né, entre 2 pontos, não seja a mesma. Então, aí que a gente buscou a reflexão nesse curso, né? Que a gente depois eu comento um pouquinho mais ali, baseado nisso, né? Então, ali no Google Maps mesmo, eu até aproveitei que eu acho que eu estou com a tela compartilhada. Coloquei aqui em Curitiba, a gente tem a relação de você estar marcando alguns lugares específicos, mostrando algumas fotos, que até mesmo as próprias pessoas podem estar alimentando aqui com fotos, né, dos lugares, seja de lugares públicos, restaurantes, enfim. Mas você tem a possibilidade de ver, por exemplo, quando você faz as rotas, que a gente fez uma discussão nesse curso, você assim, qual que é o trajeto mais rápido? Né? Será que se eu for de carro realmente vai ser melhor? Porque atualmente a gente sabe que como é tudo alimentado, tem até a questão de trânsito, né? Às vezes aparece lá uma rota que você faz, a rota fica em vermelho, significa que você passar por ali, você vai demorar um pouquinho mais. Então, você pode criar rotas alternativas, né? Então, a gente fez uma abordagem mais ou menos nesse sentido, assim, de utilizar essa ferramenta como para estudar efetivamente a questão de localização. Você vai virar para a direita, para a esquerda, daí até quando a professora Adriane estava colocando ali, né? Vocês saíram da escola e fizeram todo o caminho até o parque, né? Então, vou sair, eu vou virar para a direita, vou virar para a esquerda. Então, essa noção, né, que às vezes muitas crianças ainda têm um pouquinho de dificuldade, ainda não se apropriaram muito desses termos, né, desses significados. Então, a gente acaba explorando também, não só com o Google Maps, mas com outros jogos e outras ferramentas, né? Bem interessante. Professora Ana Beatriz, a professora falou um pouquinho do grupo de pesquisa, mas como que... Porque a gente vê, ontem a gente teve algumas falas aqui, né, num evento que nós estamos tendo, e a gente vê um movimento das universidades, né, com essa relação bem forte com a educação, e algumas áreas mais fortes ainda com a tecnologia. Como que você vê esse movimento acontecendo? Você diz as universidades com a tecnologia, com a pesquisa? Das disciplinas, por exemplo, da graduação, da pós-graduação, a utilização das ferramentas virtuais na universidade. Na universidade isso é um problema. Isso é um problema porque eu vejo que a universidade, ela, ao mesmo tempo que ela desenvolve ações de ponta, né, ela tem um pouco de dificuldade ainda de usar pedagogicamente as ferramentas tecnológicas, né? Então, assim, por exemplo, o nosso programa acaba sendo uma exceção porque a gente está trabalhando especificamente com isso, como é o programa, por exemplo, de informática, enfim, e outros, né? Mas em alguns, assim, nos cursos de graduação, por exemplo, ainda tem muitos professores que têm dificuldade ainda de usar a tecnologia de uma maneira mais ampla, né? Potencializar mais esse uso. Nós temos muitos alunos, por exemplo, eu dou aula no curso de pedagogia, a gente tem muitos alunos que têm e-mail, que usam a internet e tal, mas quando você pede para fazer um trabalho mais elaborado, fazer uma pesquisa, eles têm muita dificuldade de fazer, de encontrar documentos, de encontrar materiais e tal. Então, assim, as pessoas usam a tecnologia para o entretenimento, né, para conversar com os amigos e tal, mas tem dificuldade de usar essa tecnologia, principalmente em relação à aprendizagem. Eu tenho, assim, a minha percepção disso é que a gente tende a replicar como a gente aprendeu, né? Então, como a gente aprendeu numa época que a tecnologia era muito pouco utilizada, quando a gente vai para a sala de aula, a gente acaba querendo reproduzir coisas que a gente já conhece, né? Então, vamos ao livro, vamos ao quadro, vamos às coisas do caderno, cópia, né? Porque é o que a gente já conhece. Então, a gente tem investigado muito isso. Agora, uma coisa importante que eu queria colocar aqui é que nós não temos uma percepção do uso da tecnologia como o salvador da pátria, como o canto da sereia, como aquela coisa que vai mudar e vai salvar a educação. A gente tem uma visão muito crítica
E a minha compreensão, eu trabalho com a tecnologia na perspectiva da cultura digital, a área que eu trabalho é a cultura digital, e eu acho que a questão do uso da tecnologia na escola é porque a sociedade hoje está imersa na tecnologia, né? A gente usa para tudo, ela faz parte da vida da gente, a escola não pode ficar fora disso, né? A escola não pode ser aquele lugar onde os alunos entram e eles têm que guardar o celular, não pode usar nenhum material, eles têm que ficar só sentados, prestando atenção naquele professor que está lá falando na frente. Então, assim, me preocupa muito que a gente tem alguns municípios que já aprovaram leis que proíbem o uso do celular, que proíbem isso, aquilo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa refletir melhor, porque a tecnologia ela tem que ser apropriada, ela tem que ser incorporada dentro do fazer pedagógico, dentro das práticas pedagógicas, e não ser um momento, porque tem professor que entra em pânico, às vezes, também, quando tem que usar, eu vou usar hoje o laboratório de informática, e é aquele momento, assim, né? E a gente sabe, às vezes, que tudo dá errado, né? Às vezes a gente prepara um material, quer fazer e a conexão cai, trava e não funciona. Então, a gente tem que ter o plano A, B, C, D. Eu sempre acho que a gente tem que ir com todas as possibilidades, né? E avançando mais ainda nessa discussão, hoje a gente está trabalhando numa perspectiva da narrativa transmediática, né? De usar a tecnologia de forma convergente, né? De não usar apenas um elemento. A gente tem vários elementos que podem nos ajudar, né? Várias plataformas, recursos tecnológicos que eles podem convergir para ajudar nesse processo. E é importante na fala da Adriane, porque o que ela está mostrando é exatamente isso, quer dizer, ela usou a tecnologia, ela fez como um elemento de aprendizagem, de motivação e de desenvolvimento de habilidades e competências, porque não é fácil também, né, procurar uma determinada área, fazer essa relação, mas ela também usou o recurso de sair de lá, de mostrar, de ver. Então, a gente não está trocando uma coisa pela outra, né? A gente está querendo usar várias possibilidades. Então, mesmo que porque é interessante isso, a geografia às vezes trabalha com círculos concêntricos, que é uma teoria, uma tendência que eu nem gosto muito. Desculpa, só um minuto. Não, uma gracinha. Ela é uma peste, mas toma conta da casa, né? Exatamente. E aí ela fez uma coisa muito legal, que é isso. Ela mostrou o entorno, depois ela levou, né, lá no parque, e daí ela pode ir para outros parques, até muito mais distantes, digitalmente, virtualmente, e os alunos vão compreender perfeitamente esse processo, né? Então, é interessante, porque ela não saiu desse local e foi, vamos visitar o Yellowstone lá nos Estados Unidos. Não, ela partiu dessa realidade que os alunos viram, e agora, se ela for visitar qualquer parque do mundo virtualmente, os alunos vão compreender perfeitamente esse processo, porque ela fez essa trajetória, né? Então, eu quero chamar muita atenção para isso, que não é só a ferramenta, é o percurso pedagógico que a Adriane fez também. Isso tem que ser muito reforçado, porque as pessoas às vezes acham que a ferramenta vai fazer uma mágica. E o agregado do pedagógico que ela colocou nesse processo do trabalho dela, da prática dela, é que faz toda a diferença, tá certo? Certo. E esse percurso pedagógico, eu até vou mostrar aqui na tela, talvez alguns professores da rede, ou até a professora Ana Beatriz, não sei se já um dia navegou no nosso portal aqui do Paraná, como encontrar essas produções, esses roteiros dos professores PDE, porque são produções muito ricas, né? Eles têm a produção do artigo e tem esse outro documento que é o roteiro, né? Essa produção didática. Outros professores podem fazer a leitura, a gente sabe que dentro do PDE, acho que até a Keila pode explicar melhor do que eu, mas nós temos um curso à distância, que é o Grupo de Trabalho em Rede, né? O GTR, em que os professores das disciplinas, né, se inscrevem nos temas, né, que lhe interessam ali e fazem essa discussão, né, teórica, pedagógica com os professores, né, que estão fazendo PDE no momento. Então, esses roteiros, onde que tá? Eu vou mostrar um dos caminhos, não que esse seja o único, né, mas no portal de educação, se vocês vierem nessa abinha aqui de educadores, aqui na parte de baixo, estou descendo a tela aqui, ó, tem um maisinho que você procura, e aqui vai ter o PDE, que vai estar aqui embaixo, ó. E daí lá nós temos os cadernos, né, o PDE, então aqui, ó, produções PDE. Então esse roteiro que a professora Adriane desenvolveu lá em Ponta Grossa, ele pode ser encontrado aqui. Então aqui pode fazer a busca pela palavra-chave, aqui tem os anos pelas turmas, né?
Então, a professora Pedestre, se não me engano, é 2013, né, professora Adriane? Que foi exatamente. Então, tem todos os cadernos, tem as versões aqui dos artigos e da produção didático-pedagógica, que são esses roteiros. Então, acho muito importante estar compartilhando isso com aqueles que estão nos assistindo, né, que às vezes não tinha o conhecimento de como encontrar, mas está aí, e tem muita coisa ali também no são portal, pesquisas né? feitas na escola, para a escola, tem essa perspectiva, né? Agora, interessante perceber aqui, o tema das nossas escolas interativas é a educação na cultura digital, né? Como que é essa cultura digital? E hoje a professora Ana Beatriz falou um pouco disso, né? Da importância do envolvimento, porque essa cultura digital ela já existe, os nossos alunos já estão, né, na cybercultura, no cyberespaço, nessa coisa toda. E, assim, a professora Ana Beatriz, quando a Adriane constrói um trabalho desse e insere os alunos dessa forma, a meu ver, ela tá emancipando essa molecada, né? Ela está inserindo eles como protagonistas, para eles buscarem, que chegam em casa, eles continuam isso. Exatamente. E tem um elemento muito importante aí, que é esse pressuposto que a gente tem, que a escola ela não pode sair dessa discussão de formação também dessa cultura digital, né? A gente, às vezes, se afasta e a gente tem uma responsabilidade enorme quanto ao espaço de formação, de educação, porque muitos alunos sabem usar mecanicamente, executar, vamos dizer assim, né? São usuários, mas eles desconhecem alguns processos, alguns procedimentos, né? Então, coisas, o que você tem que... A gente precisa formar esses jovens e dizer coisas assim simples. Você não pode, por exemplo, falar na rede, escrever na rede coisas que você não pode sustentar pessoalmente, né? Tem consequências, e como é que você encontra informações, como é que você usa essa rede de uma maneira mais efetiva, né? E isso a escola tem que fazer, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, mas eles vão buscar na internet e trazem qualquer coisa. Sim, eles fazem isso no primeiro momento. E os professores dizer, olha, aonde você vai encontrar coisas que são, vamos dizer assim, que você pode confiar, informações confiáveis, e os lugares que você não pode encontrar, informações que você não pode usar. Isso também faz parte da escola, né? Então, é exatamente isso que você está dizendo, desenvolver essa autonomia e essa habilidade, essa competência também para usar essa tecnologia, né? Porque não é o fato dele usar porque ele tem Facebook, porque ele tem e-mail, porque ele está no WhatsApp, que isso significa que ele domine, que ele vai poder usar isso a favor da aprendizagem dele. Então, a gente precisa também trilhar, mostrar quais são esses percursos, mostrar quais são esses contextos e ponderar esses alunos, né? Desenvolver essa autonomia neles. Você falou sobre o material, eu queria depois mandar 2 links para vocês de materiais que eu escrevi já tem um tempo para o curso de Geografia, são materiais para educação à distância, eles estão na rede, são gratuitos, as pessoas podem usar, mas que também pode ajudar alguns professores que queiram fazer essa discussão do uso de tecnologia para Geografia e tal. Depois eu mando aí, vocês podem disponibilizar para as pessoas, tá certo? Não, com certeza. Tem 2 perguntas para ela aqui. Professora, vou aproveitar a pergunta do chat. Certo. Uma é assim, quais dicas você pode nos dar, né, os professores que queiram aprender mais sobre como utilizar esse recurso? E aí acho que é um comentário, a narrativa transmediática pode ser usada, não, pergunta também, isoladamente, ou ela pode ser uma metodologia mais eficiente no uso de projetos interdisciplinares? Sim, narrativa transmediática, o que a gente tem pesquisado agora, principalmente com relação ao uso, porque os meninos usam muitos vídeos de YouTube, né? Os jovens estão usando muitos vídeos do YouTube, inclusive aulas de matemática, aulas de geografia, aulas de ciência, uma coisa assim bem interessante, porque eles dormem na sala de aula às vezes, mas depois eles vão para o YouTube e vão descobrir. E essas aulas, por exemplo, elas não são nada, não tem nada, nenhum atrativo, nada fantástico, pelo contrário, tem professor que coloca, às vezes, aulas de matemática no YouTube usando quadro de giz, né? De giz, não é nem pilô. Então, a gente vê que esses elementos, eles não tem um atrativo. O único atrativo que eles têm está no formato, né, digital, está lá na rede, e que o aluno pode acessar quando ele quer. E não quando, naquele momento, que ele é obrigado. Então, quando ele quer a informação, ele vai lá e busca, né? Para que vocês vão específicos, falando sobre o Google Maps, né? Exatamente como uma ferramenta, né? Mas, quando a gente discute
as categorias e os conceitos, de como usar recursos para conteúdo de geografia ou de especialidade, encontrar lá dicas e coisas de como fazer isso, né? E aí, quando a gente pensa que tem vários a gente pode usar o podcast, a gente pode usar um joguinho, a gente pode usar o vídeo, a gente pode usar filmes, documentários, tudo isso pode convergir, inclusive o texto, né? O texto também não está fora, quando a gente fala das narrativas transmediáticas, ele também aparece. Todos esses elementos juntos que vão consolidar essa transmídia, né? E hoje em dia a transmídia está muito forte no campo do entretenimento, da vida, né? As pessoas assistem séries, elas comentam séries nos portais, elas vão para os fóruns, elas brigam às vezes no Twitter por causa de um determinado programa. Então, isso já está acontecendo no universo do entretenimento. E aí a gente precisa agora trazer isso para a discussão da aprendizagem. Como é que a gente pode se beneficiar dessa narrativa transmediática a favor da aprendizagem? E aí sim, eu acho que a narrativa transmediática ela favorece muito a interdisciplinaridade, porque você pode trabalhar vários elementos de várias áreas do conhecimento para poder desenvolver materiais e elementos que sejam realmente transmediáticos, né? E eu tenho aqui um comentário, a professora que orientou, a professora Adriane, ela fez um comentário aqui no chat, que está assim, ó. Comentário da orientadora da professora Adriane, professora Dalva Cassi Rocha, da EPG. Obrigada, professora, pela participação, né, por estar aqui conosco. Ela está comentando sobre o momento da disseminação dessa pesquisa no Paraná todo. O grupo de trabalho em rede que a Silvana comentou é nessa perspectiva. Então, cada professor PDE, ele vai discutir com 25 demais professores da sua disciplina e tal, vai discutir o seu trabalho. E aí a professora Cassiane, a Dalva Cassiane colocou assim, no momento do grupo de trabalho em rede, que a Adriane apresentou o trabalho dela, ela foi muito criticada pelos participantes, né, porque o orientador está junto com o professor PDE no grupo, porque eles consideravam ser difícil usar recursos da internet e comentavam que os alunos não conseguiriam aproveitar as aulas no computador, que eles se dispersariam, que eles usariam o recurso de forma que não estava planejado. Isso não aconteceu nas aulas da professora Adriane, né, no momento que ela implementou na escola esse trabalho com os alunos. Os alunos realmente se sentiram empoderados. Bem bacana esse relato para nós. E pensando assim que a professora Adriane, ela implementou em 2014. Se ela é da turma PDE 2013, né, esse trabalho foi implementado na escola em 2014. E isso agora, então, ganhou uma outra dimensão, né? A professora estava falando... A gente tem aqui uma discussão também de gamificação. Eu queria perguntar para a Silvana se é possível, porque o Google Maps, ele parece que sim. Nessa pesquisa desse curso que a gente reestruturou, né, a gente acabou encontrando alguns materiais a partir do Google Maps mesmo, no sentido de jogos, porque a gente sabe que quando eu sei sempre em matemática, sempre busquei alguns jogos para poder ou estar iniciando um conteúdo, ou estar reforçando, ou até mesmo finalizando alguma atividade, né, algum tema que a gente está trabalhando com os alunos. Então, eu queria alguma ferramenta, alguma coisa que pudesse mostrar essa opção de interação, de interatividade, né, dos alunos com o conteúdo e deles com a ferramenta, né. Então, esse material do curso do qual eu estou comentando, ele faz parte da formação à distância do módulo 3 do Projeto Conectados, que traz deixa eu encontrar aqui, ó, as disciplinas curriculares. É até uma pergunta se o Estado, né, se o Paraná tem alguma iniciativa, né? Eu aproveito e já comento um pouquinho das duas aqui também. Então, nós temos 14 disciplinas aqui, que é um curso que está acontecendo agora, nessa primeira oferta para os professores, né, para os profissionais dessas 500 escolas, que a Keila comentou no início da nossa transmissão, mas que ano que vem a gente tem a previsão de novas ofertas. Então, no de matemática aqui, a gente deixou separadinho num tópico aqui de materiais complementares, e colocamos aqui 2 jogos, um que é o Cubo e outro é esse Smart Pins aqui, que na verdade eles estão em inglês, mas a gente sabe que muitas das coisas que às vezes estão em outra língua, a gente consegue fazer essa relação e daí talvez mais uma alternativa para estar
adicionando uma outra disciplina aí também no uso dessa ferramenta. Então, esse do cubo aqui é super interessante, acho que já vai carregar ali e mostrar para vocês. Está carregando, eu vou falar desse jogo enquanto carrega. Então, ele é uma perspectiva de cubo, então ele tem 6 faces. Em cada uma dessas faces, ele tem uma estrutura de prédios, né? Então, algo em 3D ali, em que com o recurso do mouse, o aluno, enfim, a pessoa, ela vai movimentar uma bolinha até chegar nesse pin, nesse ponto de localização. E ele precisa passar por esses obstáculos, né, que às vezes são pontes, e daí conforme você vai passando os níveis, essas fases, você vai aumentando o nível de dificuldade. Se tem que passar por uma rede de esgoto, ou se você passar por aquela rua, tá o trânsito muito intenso, então você demora para chegar no aspecto, sabe? Então, vou colocar aqui, ó, à medida que eu vou mexendo o mouse, eu não sei se está carregando para vocês ali. Deixa eu ver, let's go. Então, a bolinha, ela tá aqui nesse canto e eu tenho que movimentar, eu vou mexendo no mouse aqui, e esse meu cubo, ele vai fazendo, sabe, essas opções. Eu não cheguei a utilizar esse recurso em sala de aula, mas eu vi muito potencial nele, assim, e eu acredito que os alunos iriam gostar bastante, assim, até por conta desse desafio, porque você tem que ter uma coordenação motora ali, sim, né, e fazer com o mouse, enfim, até chegar lá. Então, esse site aqui, desse Play Maps Cube aqui, que eu acredito depois que a equipe vai disponibilizar, a gente disponibiliza o link ali para vocês estarem acessando. Um outro jogo também que é baseado com o Google Maps é esse dos Smart Pins aqui, que é uma espécie de jogo em que ele dá algumas dicas para você descobrir os lugares, né? Então, não sei aqui o que vai cair, vamos ver, qualquer coisa, alguém no inglês aí me ajuda também. Mas, enfim, ele dá algumas dicas aqui, ó, por exemplo, eu vim sobre história. Então, de você encontrar onde que aconteceu determinado ponto ali que ele está falando da dica. Então, você vai pegar esse pin e vai arrastar. Ah, não sei, acho que aconteceu aqui, que seja. E daí você faz um chute lá, submete a sua resposta, né, a sua tentativa, e ele dá justamente, por exemplo, a diferença, quantos quilômetros que, por exemplo, eu acertei ou, perdão, eu fiz a minha resposta errada. Então, nesse caso aqui, ó, foi 104 quilômetros errado. Então, ele dá a resposta certa aqui nesse caso. Ambos jogos, eles são na língua inglesa, mas eu acho que isso não é uma barreira, porque a gente tem que justamente também aproveitar esses momentos para mostrar para o aluno que a gente tem opções de pesquisa para buscar essas respostas, né? Então, tem vários sites de busca, e daí, como a professora Ana colocou, de quais retornos que a gente tem isso, do que realmente a gente pode usar, do que realmente não pode, né? Mas são jogos online aqui que dá para fazer uso e nos laboratórios, ou mesmo aqueles alunos que possuem daí os celulares, fazendo esse uso pedagógico em sala de aula. Eu acho que também é muito válido de poder utilizar os jogos nesse caminho, né? E a molecada, a gente escuta tantas histórias, né, da criançada que aprendeu inglês com os jogos. Sim, exatamente. Com os jogos. Então, isso não é empecilho para os estudantes. Não. Eu queria sugerir também o Pokémon GO, né? E o Rio Explorer, que foi inspirado no Pokémon GO, sobre os animais da Mata Atlântica, que também para usar mapeamento é fantástico, né? Que está aí disponível, eles amam. Nossa, imagine. Eu tenho mais uma pergunta para a professora Adriane, né? Que, na verdade, Adriane, é assim, até eu vou explicar um pouquinho para o pessoal. No artigo, que o professor PDE ele escreve fazendo um relato de todo o processo. Então, é um artigo científico, mas ele tem esse caráter de discutir o processo de pesquisa, o processo de implementação, indicar até uma possível futura pesquisa, né? Então, esse artigo do PDE, ele é uma continuação, ele é meio que um resultado, a materialização ali dessa construção que ele foi realizando durante os 2 anos de pesquisa dele. E aí você vai contar, com certeza, ali, né? Eu já li, você explicou os passos e os momentos já da tua implementação, os obstáculos que você teve. Mas o que o pessoal está perguntando é assim, falar um pouquinho para quem deseja planejar uma saída como essa. O que é necessário?
Todos os alunos tinham smartphone, todos tinham tablet, como que você preparou esses alunos? Eles querem saber como que você faz isso agora na escola, né? Como que você... Então, nessa escola que eu comentei, só foi usado o laboratório de informática, né? Da direção, né, a diretora Janisley ajudou muito, daí tem a DM local, que é a Claudenisa, a Eliane, da secretaria, e a gente acabou envolvendo um monte de gente sempre para estar ajudando, mas foi usado só o laboratório do Paraná Digital mesmo, não foi, essas crianças, a maioria delas não tem celular, não tem smartphone, ali mesmo, né, naquele momento, só com esses recursos. Agora, uma coisa interessante também, que para fazer a produção do PDE, depois, a gente teve que correr atrás de vários outros tipos de programas, né? Então, por exemplo, que eu comentei com vocês, esse tutorial em vídeo, a gente teve que pregar um programa de computador, onde, no caso, eu tinha usado o Camtasia para ir mostrando, fazendo, seguir o mesmo caminho, né? Então, nesse momento, não. Agora, esse ano, desde o ano passado, aí sim a gente está usando o celular, mas numa outra perspectiva. Né? Estagiários estão na universidade, a gente tem um grupo nosso do PIBID, onde, quando existe alguma informação que o aluno pergunta para o professor, lá no meu caso, de ciências ou de biologia, estou fazendo para os dois, e eu não tenho a informação no momento correto, eu gravo essa pergunta no WhatsApp, né? O aluno se identifica, diz o nome da escola, diz a idade e faz a pergunta. Essa pergunta vai para os professores específicos da UEPG, escuta a pergunta do aluno e responde. Né? Então, nesse momento, a gente usa daí o WhatsApp para fazer, e daí traz para os alunos, e daí no final eu quero ver se eu consigo fazer um encontro para eles se conhecerem. O que eu acho interessante é que para o aluno lá desse bairro distante que a gente está lá, escutar uma pergunta, e o professor lá da instituição responder com o nome dele, por exemplo, João Marcos, né, eu sou professor tal, especialista nessa área, né, ou doutor nessa área, e responder a pergunta, nossa, quando a gente mostra na escola, assim, eles se acham o máximo, né, porque eles não se conhecem, mas alguém lá da universidade escuta o que ele perguntou e está respondendo. Então, às vezes até a gente sabe a resposta, mas a gente acabou começando a fazer isso, assim, para ter essa Daí sim eu uso mas daí eu uso o meu celular, né, para eles gravarem a pergunta, que daí a gente já manda no grupo do WhatsApp, e daí as meninas, né, as estagiárias procuram um professor lá específico que responde para eles. Mas no momento daquela época lá do PDE, a gente usou só o laboratório de informática da escola. Por isso até que a professora Dalva comentou, porque os professores achavam que era impossível usar assim. Não é impossível, né, porque as minhas turmas eram pequenas, era um projeto de intervenção dentro da realidade da minha escola. Então, lá todos os computadores funcionam, né? A equipe da escola ajuda muito quando a gente precisa fazer uma atividade, todo mundo se envolve, né? Então, naquele momento, não só usamos só o laboratório de informática mesmo. Mas foi uma construção, né, Adriane? Eu vejo que tudo isso aí... Mas a gente tem, né, os espaços que não são ideais, que também a gente pode fazer uso. O próprio Google Maps tem o Maps Offline, então o aluno poderia, né, levar o tablet, levar o celular nesse passeio. É nessa perspectiva que a gente fala, né? Porque tem muito recurso aí que é offline. Você também consegue realizar o trabalho com eles. E o bacana é essa interação, quando você colocou eles, para essa interação com o professor que você comentou, é o interlocutor que a gente fala muito na língua portuguesa, né? Para o aluno faz muito sentido quando tem alguém lá ouvindo, respondendo, interagindo com ele. Mas muito interessante, né? Gente, eu acho que tem mais alguma pergunta do chat? Não? Acho que nós vamos encerrar, então. Professora Ana Beatriz, quer colocar alguma coisa? Não, só quero agradecer, gostei muito de participar, de conhecer esse projeto de vocês aí, que eu não conhecia, né? É o PDE de vocês, é muito interessante. Professora Adriane, gostei muito do seu percurso, das suas colocações, das suas preocupações, né? Porque isso também é o que norteia o desenvolvimento das atividades que a gente faz dentro da escola, né? Em benefício da educação. E foi ótimo, muito obrigada mesmo pelo convite, adorei participar. Muito bom, a gente que agradece, né, Silvana? Vou deixar a Silvana agradecer. A gente agradece também a professora Adriane de Ponta Grossa, que aceitou esse convite, né, e
e estar compartilhando esse trabalho, né, não só para os professores da rede, mas todos aqueles que nos acompanham, a professora Ana lá em Pernambuco também, né? Então é uma honra estar participando, né, desse momento aqui e fazendo essa discussão, né, de cultura digital que é fundamental hoje em dia, né, para a gente realmente firmar essas discussões, essas reflexões, para a gente se apropriar, né, disso efetivamente em sala de aula, nas nossas práticas, né? Então, muito obrigada a todos e é isso. Adriane, dá um tchauzinho também. Queria te agradecer, né? Você foi fantástica, né, estando aqui com a gente. Obrigada. Contando um pouco. Eu acho interessante também só fazer uma colocação. Como a gente aprende com os alunos, né? Principalmente, nesse caso, mas no ensino médio, como eles têm muito mais facilidade em alguns recursos tecnológicos do que a gente, então quando você junta, né, você faz uma interação bem legal mesmo, porque os que têm acesso, eles vão te ensinar muito para você estar fazendo algumas atividades diferenciadas. E só no laboratório e no microscópio, né? Vamos tentar usar cada vez mais para melhorar a qualidade das aulas. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela participação, muito obrigada, né, pela colaboração de todos aí, e até a próxima Escola Interativa.